E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo do canal e o tema do vídeo de hoje é os dois níveis de consciência. Basicamente, todo ser humano ele tem dois níveis de consciência, tá ligado? Que são o nível primitivo instintivo e o racional social. Hoje em dia, existe muito uma distorção sobre como o ser humano se vê por infinitas situações, né? Principalmente questões religiosas, questões onde o ser humano se acha superior aos outros animais e tudo mais. Só que, na verdade, a gente vai descobrir aqui com o passar do vídeo que a maior parte das decisões que a gente toma vem dessa parte instintiva, vem desse desejo de conquistar algo, de possuir algo, de receber algum tipo de prazer, enfim, ter diversos comportamentos para que você favoreça a sua sobrevivência e a sua reprodução. E isso vem totalmente de instintos internos que a gente acaba cobrindo, né, esses instintos com desculpas racionais e situações onde socialmente aquilo fica aceitável. Então, o primeiro nível de consciência é o primitivo instintivo. E esse nível ele é totalmente ligado aos nossos impulsos mais básicos e primários. Ou seja, questões como atração, desejo sexual, tem uma relação ali com agressividade e principalmente a busca pelo prazer imediato. Ou seja, a maioria das coisas que você vai sentir um certo desejo de possuir, de experimentar, geralmente vem desse instinto primitivo, tá ligado? E geralmente esse nível ele acaba operando, né, acaba executando padrões de comportamento sem considerar regras sociais ou consequências a longo prazo, sendo totalmente movido, né, pelo instinto ali de sobrevivência e reprodução. Ou seja, a maioria dos comportamentos onde mexe muito com o seu emocional, onde você sente um desejo muito forte de obter, de fazer, geralmente vem desse nível de consciência primitivo instintivo, tá ligado? E a gente possui também o segundo nível, que é o racional social, que já é um nível, né, que envolve ali uma capacidade maior de pensar duas vezes, de controlar os impulsos, tá ligado? De considerar certas normas sociais, considerar certas formas de pensar que a sociedade tem uma tendência maior a usar a lógica e o raciocínio. Ou seja, nesse nível, a pessoa acaba equilibrando as necessidades com as expectativas e regras sociais. Ou seja, essa pessoa não vai ser guiada só pelas necessidades e expectativas, né? Não só pelos desejos e necessidades, e sim pelo equilíbrio, né? Um balanço ali entre o que é que você deseja e como são as regras sociais que atuam sobre esse comportamento. E isso acaba fazendo você agir de uma maneira muito mais estratégica, consciente e com foco ao longo prazo. E o interessante é que quando fala sobre atração, sobre relacionamento, sobre amizades, sobre sexo, geralmente nesses campos existe um conflito muito grande entre esse nível instintivo e esse nível racional. Ou seja, quando você está em experiências sociais, é muito mais comum que situações onde tem a ver com o ego, onde tem a ver com poder, onde tem a ver com sexo, onde tem a ver com recurso, onde tem a ver com parceiros, né, sexuais, existe muito mais a tendência de haver um conflito entre esses dois níveis de consciência. E o interessante é que, basicamente, né, como eu falei, todos nós temos esses dois níveis e o que eu acredito é que, basicamente, antigamente só existia um nível instintivo racional, tá ligado? Porque é ele o responsável por nos fazer sobreviver e nos fazer reproduzir. Ou seja, para você fugir de um ataque, ou então para você atacar alguma presa, para você, sei lá, buscar alimento, para você reproduzir, tudo isso você só precisaria do instinto, né? Só precisaria desse desejo mais instintivo, que é basicamente o que os outros animais têm. Só que como a gente ficou muito versado em questões sociais, a gente é um animal de grupo, né? Que desenvolveu comunicação, que desenvolveu regras sociais. O desenvolvimento dessas regras ao longo do tempo fez com que a gente pensasse dessa forma racional e social também, ao nível de a gente poder, muitas das vezes, impedir um comportamento instintivo por conta das consequências sociais que aquilo ia trazer. Então, em muitos momentos, ou poderia dizer que em quase todos os momentos, existe ali um conflito
entre o que você deseja, entre o que você tem de expectativa, entre o que você quer fazer e entre o que é socialmente aceitável, o que é socialmente indicado. Então, com o passar desse tempo, com o passar dessa melhora social no sentido de ficando cada vez mais complexo, né? Quanto mais tempo vai passando, mais esse sistema social foi ficando complexo e isso criou uma necessidade de que os seres humanos pensassem de uma maneira diferente que essa questão social. E até hoje a gente sente essa pressão social muito forte, ao ponto de ninguém precisar falar quais regras sociais são aceitas, mas simplesmente você entende, por conta dessa percepção social, o que é bom de se fazer, né, entre aspas, e o que é ruim de se fazer. E quando a gente entra no contexto de relacionamentos casuais ou interações rápidas, acaba que as decisões ficam quase que, na maioria das vezes, governadas por esses impulsos mais básicos, ou seja, por esse nível de consciência mais instintivo, que aí é o que muitas vezes é o que a gente chama de atração genuína, porque basicamente existe ali um exemplo, um cara e uma mina, a mina olha para o cara olha para a mina, e ali já foi o suficiente, só nessa troca de olhares, ou então nessa conversa mais rápida, já foi o suficiente para ambos selecionarem eles, né, como um potencial reprodutor. Ou seja, esse nível instintivo também, ele está muito associado a você descobrir ou selecionar quem são os melhores parceiros para a reprodução. Que aí vem questões, né, biológicas com relação à aparência, com relação à forma do corpo, que tudo isso vai ser sim analisado de maneira instintiva e vai ter uma resposta instintiva ali respondendo para você que aquela pessoa é um potencial reprodutor ou que aquela pessoa é um potencial bom parceiro para você ter um relacionamento. Já esse outro nível mais racional social, ele está muito mais ligado a realmente uma estratégia. Ou seja, se você vê uma mina que você não é tão atraído, mas com o passar do tempo, né, você está, sei lá, em um ambiente de festa, com o passar do tempo você percebe que não tem outra parceira melhor, e daí estrategicamente você seleciona essa mulher porque simplesmente é o que você pode ganhar mais naquela situação. Ou seja, não veio diretamente do seu nível instintivo, tá ligado? Você simplesmente criou uma estratégia racional ali e começou a jogar em cima dessa estratégia. A mesma forma seria também uma mina. Uma mina, ela ia ver um shed e ia selecionar ela simplesmente pelo instinto. E beleza, quando ela seleciona o cara pelo instinto, ela vai ficar realmente muito mais atraída, vai ficar realmente muito mais à vontade de se aproximar, muito mais com vontade de ter algo sexual com esse cara. Já se a mina não ativou esse instinto primitivo, simplesmente tendo essas interações com esse cara, provavelmente, se ela for querer ter algo com esse cara, pode ser simplesmente uma estratégia racional para ela poder ganhar algo socialmente, né, ou a ver com valores realmente monetários, ou então questão de ganhar algum favor, enfim. O propósito, quando ela seleciona através desse racional social, é muito mais com o que ela pode ganhar. Então a gente já vê que existem dois níveis que determinam totalmente para onde vai o rumo daquela experiência. Se a mina achou em você certas características muito atraentes, ela vai querer sim, quase que de qualquer forma, se relacionar com você. Mas se ela não vê essas características positivas, né, para gerar essa atração mais instintiva, e ela deseja se relacionar com você, pode ser uma forma de querer se relacionar totalmente mais estratégica. Então, no exemplo básico, né, sei lá, você está numa festa, você e uma mina estão numa festa, e daí você sente a atração por aquela mina. Vamos supor que você se sente atraído e ela também se sente atraída. Então vocês se viram ali, trocaram poucas palavras, né? Mas mesmo assim vocês já sentiram essa ativação desse nível instintivo nos dois. Nesse momento vai acontecer diversas mudanças que são químicas, né, no seu corpo, no seu cérebro. Vão acontecer mudanças psíquicas e mudanças também biológicas, tá ligado? E isso vai ser mostrado através dos sinais não verbais, que são olhares, né, que são esse desejo de se aproximar. Vem tudo através da linguagem corporal. Você consegue entender muito das reações instintivas através da linguagem corporal.
E isso acaba demonstrando esse desejo que foi acionado de maneira instintiva. E como eu falei, geralmente como esse nível instintivo, ele é muito movido principalmente pela nossa busca de prazer e de conexão. Quando eu falo aqui conexão, é um instinto de nós mamíferos que tem a ver com a questão de gerar filhos, né? Então, como a gente é animal social, a gente acaba, através do sexo, através dessa proximidade com alguém, gerando uma conexão maior que vai servir para a questão de criações de filhos. Então, quando você começa a sentir essa ativação desse nível instintivo, onde você selecionou aquela pessoa como um possível parceiro, a sua biologia, a sua linguagem corporal, o seu corpo vai ter várias mudanças e vão demonstrar que esse nível primitivo selecionou aquela pessoa específica. E geralmente, como o seu nível instintivo está muito mais ligado à busca de prazer e busca de prazer de maneira imediata, ele acaba não se preocupando muito, né, com as consequências. Ou seja, muitas das vezes, essa mina que estava atraída por você vai ter um namorado, mas como ela está sendo mais guiada por esse nível instintivo, ela pode simplesmente usar um nível social para analisar se aquele contexto está adequado para se relacionar com você, e daí ela vai poder dar fluxo ou não, né, a esse instinto que ela está sentindo e acabar, né, se relacionando com você. Ou seja, esse desejo ele é tão grande que se basicamente não existisse esse nível social, todo mundo se comportaria como animais, tá ligado? Mas como existe essa questão social, como existe esse desejo de ser aceito socialmente, acontece que muitas situações não podem acontecer, né? E outras situações acabam sendo mais fáceis de acontecer por conta do contexto social, por conta de se você é solteiro ou não, tá ligado? Tudo isso são, entre aspas, normas sociais, são padrões sociais que acabam estabelecendo o que é que pode acontecer e o que não pode. Então, até nessas questões mais casuais, até nessas questões mais rápidas, esse lado racional também vai ter um ênfase, tá ligado? Vai ter o seu papel. Ou seja, se você tem uma namorada e você se atrai por outra mulher, o seu lado racional vai dizer que você não pode fazer isso, tá ligado? Agora, de acordo com o seu controle das suas emoções e de acordo com o tanto de atração que essa mulher gera em você, você pode fazer a decisão de trair ou então a decisão de não trair. Isso vai depender de diversas coisas. Depende do quanto essa mulher mexe com o seu instinto e depende de quanto é a sua capacidade de se controlar com relação a esses instintos. E outra forma também que esse nível racional também faz é de avaliar a situação e ver qual é a melhor forma de abordar a outra pessoa para que você tenha mais chances, né, de conseguir fazer a parada certa e não parecer ser invasivo ou não fazer uma mancada. Então, alguém que está ali operando em um nível mais racional e social, ele sabe exatamente o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Ele vai entender quando ele pode tocar, quando é que ele pode avançar, ou então quando é que ele deve parar de fazer algo, né, ou recuar. E também o que é que ele pode expressar através de linguagem corporal, ou então através de palavras, de uma forma que possa influenciar no objetivo dele. Ou seja, nesse momento aqui, ele vai usar o racional dele como uma ferramenta para que ele consiga saciar o nível instintivo dele, que é justamente o que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas, elas simplesmente são guiadas por esse nível instintivo, mas eles usam esse nível social para que aquela situação fique socialmente aceita, para que aquela situação não seja rechaçada socialmente e que essa pessoa não perca valor social. Tipo, nós seres humanos se importamos muito mesmo realmente nessa questão do nosso valor social, nessa questão de pessoas que nos dão valor, né, e pessoas que geralmente não nos veem como pessoas valiosas. E a gente tem muito medo de, por acaso, ser expulso do grupo, de ser visto como alguém que não segue os padrões sociais, tá ligado? Então,
Nesse contexto de algo mais casual, acontece muito esse equilíbrio, que é sutil no sentido de nem todo mundo tem consciência que isso acontece, e a maioria das vezes ele acaba sendo estratégico. Ou seja, muitas pessoas, muitos caras, vão se fingir de amigo de uma garota porque eles justamente querem transar com essa garota. Mas é porque eles sabem que, pelo menos eles imaginam, que chegar de maneira direta, informando o que ele deseja, né, que é ter sexo ou ter algo a mais, não é tão favorável estrategicamente. Então eles acreditam que estrategicamente é muito melhor você ter uma abordagem muito mais amigável e depois tentar escalar para o sexual. A gente percebe que sempre é esse instinto primitivo que dita a atração, né? E esse movimento inicial. Ou seja, se não existe o envolvimento desse instinto primitivo, provavelmente não vai acontecer nada. Porque o que define se você se sente atraído por uma mina ou não é o quanto que aquela mulher tem a capacidade de mexer com o seu instinto ou o seu nível de consciência primitivo. E com essa ativação dessa atração, chega o racional e ajusta o comportamento, né, do seu comportamento para manter o interesse dessa pessoa que você deseja e acabar evitando rejeições e conflitos. Que é como eu falei, justamente o cara que se finge de amigo, né, querendo transar com a mina, ele está querendo evitar rejeições e conflitos ao mesmo nível que ele acaba podendo se aproximar mais daquela mina e possa ser que ele consiga se relacionar. Tipo, muitas das vezes você está interagindo com a mina e você pode sentir um desejo, né, de beijar aquela mina ou de abraçar, enfim, de fazer algo a mais com aquela mina de maneira muito imediata. Você sente o desejo, você quer realizar aquele desejo. Mas aí, ao mesmo tempo, você percebe racionalmente que dependendo do ambiente, dependendo de quantas pessoas estão ao redor, você pode acabar sendo rejeitado ou você pode acabar perdendo aquela mina que você tem tanto interesse. Então, o seu racional ele vai acabar fazendo esse papel de te informar certos perigos sociais que está relacionado tanto com aquela mulher quanto com outras pessoas, e isso atualiza o seu comportamento. Ou seja, você não age nem de maneira só racional, nem de maneira instintiva. Você usa o seu raciocínio para poder viabilizar o seu comportamento, né, que tem ali a origem no seu desejo instintivo inicial. Então, nesse exemplo do beijo, acontece que você sente esse desejo de beijar, mas o seu racional vai ali tentar, de acordo com os recursos mentais que você tem, né? Se você tem conhecimento de sedução, ou então se você tem conhecimento de persuasão, você vai acabar usando esses recursos para que você consiga realizar o seu desejo que partiu do seu instinto. Ou seja, essas interações, né, que tem a ver com relacionamentos, questões de interações mais casuais, acabam tornando o jogo social, onde o lado racional acaba buscando, né, maximizar a conquista, maximizar os seus ganhos, enquanto que o lado instintivo ele busca essa satisfação imediata. Então, nos relacionamentos casuais, como não há tanta necessidade de um compromisso, né, ou de então negociações de longo prazo, existe uma tendência maior às pessoas cederem a esse nível instintivo primitivo, que é o que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia, como tem essa cultura de pegação muito maior, muito mais forte, e muitas pessoas realmente só procuram um relacionamento mais casual, existe muitas vezes uma inatividade nesse lado racional, por conta que, como essas pessoas querem ter de maneira mais rápida esse tipo de relacionamento, acaba viabilizando também socialmente esse tipo de comportamento. Portanto, no mundo dos relacionamentos sociais, o instinto primitivo ele serve como ali um grande determinante na questão da atração, ou seja, é esse nível instinto primitivo que decide se essa pessoa é atraente ou não, enquanto que o lado racional ele garante que essa atração seja bem administrada para que aconteça o que essa pessoa deseja e para evitar, né, desentendimentos e desconfortos. E no seu dia a dia, quando você está flertando, quando você está conhecendo mulheres, você vai perceber muito mais facilmente que existe esse balanço entre esses dois níveis e que as mulheres também têm esses dois níveis e que o que determina principalmente se vai acontecer algo sexual ou algo mais quente
é principalmente o lado instintivo e não o racional, até porque o racional tem muito mais a ver com estratégia de ganho, né, com estratégia de não perder valor social, do que realmente um objetivo de ter algo mais sexual, enquanto que esse lado mais primitivo está totalmente ligado a questões sexuais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o comentário, ativa o sininho, se inscreve se não for inscrito e dá uma olhada nos links da descrição que tem bastante link interessante. E é isso, até o próximo vídeo e valeu!